Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa terceira lição, as 3 primeiras pragas do Egito. Não esqueça de, ao final, se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça, as 3 primeiras pragas. As 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Cada praga atingiu pelo menos um deles. Leia Êxodo 7, 14 a 25 e Êxodo 8, 1 a 19. O que aconteceu durante essas pragas? Deus enviou as 3 primeiras pragas. Águas que se transformaram em sangue, depois rãs e depois piolhos. O autor dividiu as pragas em pequenos blocos para facilitar o nosso estudo. É interessante observar cada uma das pragas e comparada com uma das divindades egípcias. Por exemplo, se a gente pega a primeira das pragas, a questão da serpente, a primeira grande manifestação, na realidade, de simbolismo de Deus, não de pragas, que é a primeira serpente, engolindo todas as demais serpentes. Vocês viram isso, né? A serpente demonstrava a autoridade da divindade do faraó. A autoridade divina do faraó, até na tira ou na coroa de algum dos faraós, tinha esse simbolismo da serpente. E você vê isso em várias figuras históricas dessa época. Então, quando a vara de Arão se transforma numa serpente, engole as outras serpentes, numa manifestação de sinal feita pelos sacerdotes magos e mágicos do Egito, isso demonstra que eles não estavam brincando com uma pessoa qualquer. O Deus de Israel, o Deus de Moisés, não era qualquer Deus. Mas ainda assim, a arrogância do faraó levou à necessidade de novas manifestações e pragas. Então, elas começam a cair. A primeira das pragas que a gente observa ocorre sobre uma das divindades egípcias, ou em um dos maiores símbolos do Egito, que é o rio Nilo. Por que a manifestação dessa forma? Porque Deus vai atacando cada uma dessas crenças dessa maneira? Essa é a grande pergunta a ser percebida e a ser entendida na lição. Primeiro, a soberania de Deus deveria ser manifesta de forma que não excluísse a possibilidade de salvação. Segundo, a demonstração de que Deus poderia enviar as pragas ou retirá-las, se assim Deus desejasse. A terceira é mostrar que se há alguém que detém a vida e o poder, esse alguém é Deus. E no caso específico da praga que cai sobre o rio Nilo, a gente tem uma expressão clara, uma demonstração bastante clara de que Deus é de fato o doador da vida. E nele que deveria estar depositada toda a nossa confiança. As águas se tornam em sangue de morto, pois tudo que vivia na água do Nilo morreu. Foi uma manifestação contra a divindade Rapi, Deus do Nilo e da liberdade aquática, reverenciado como provedor da vida pelos egípcios. Então, na sequência, vem a segunda praga, a praga das rãs, que representa Raquete, deusa com cabeça de rã, associada à fertilidade, nascimento e ressurreição.
Então vem a terceira praga, dos piolhos ou dos insetos, que representam Jeb, o deus da terra, o pó da terra, controlado por Jeb, se transforma em praga. Tenha reflexão. A idolatria promete vida, mas resulta em destruição. O dedo de Deus, em Êxodo 8:19, aponta para o seu poder criador, que os magos não conseguiam imitar mais. Mesmo Satanás não conseguiu imitar todos os milagres de Deus. O poder divino prevaleceu. Mas qual é a grande aplicação disso? A grande aplicação é se tirar disso é que a idolatria, tudo com ela vem junto, promete vida, promete prosperidade, promete uma série de questões, mas resultam, no final, em destruição. Ao contrário disso, a ação de Deus, muitas vezes percebida como uma ação até diretiva demais ou punitiva em certas circunstâncias, na realidade, é a ação de Deus que pretende dar a salvação, que pretende dar vida. E ao contrário das divindades que falsamente propõem sucesso, prosperidade, Deus propõe o sucesso verdadeiro. Por isso a gente precisa voltar àquilo que foi o pedido inicial. O pedido inicial de Deus é: liberte o meu povo para que ele venha e me adore. Porque Deus necessita de adoração. Na realidade, não é Deus quem precisava de adoração. Na realidade, é o povo de Israel que precisava de uma referência. E é exatamente por isso que Deus chama o seu povo. A vida só faz sentido quando a criatura encontra o Criador. E é no Criador que a criatura encontra o seu propósito, a razão para a sua existência. Todas as vezes que a gente se afasta de Deus, seguindo alguma das propostas que Satanás, de maneira ardilosa, vai criando ao longo do tempo, na realidade, o que acontece é que a gente perde a nossa identidade. Em outras palavras, a manifestação de Deus nestas pragas mostra claramente um processo de reconstrução de identidade, destruição da identidade falsa e reconstrução da identidade verdadeira. Esse é o sentido de sermos chamados filhos de Deus, de sermos convidados a voltar para casa. Amém. Você quer saber mais sobre as pragas do Egito? Então não perca a quarta lição, as pragas das moscas. Aproveite esse momento para se inscrever, se não é inscrito, né? E compartilhar, fazer um comentário. O YouTube vê relevância e envia para mais pessoas quando você compartilha e comenta. E não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.